Paz do Senhor a todos, irmãos. Voltamos. Passamos um tempo aí sem postar vídeo, irmãos. Passei uma semana enfermo, mas graças a Deus já estou melhor. E a gente vai retomar o nosso estudo. Paramos em Mateus 18 e hoje nós vamos estudar Evangelho de Mateus, capítulo 18. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 18. Pegue papel, pegue caneta. Nós vamos estudar na minha versão King James. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 18, diz assim: Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Verso 2. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Com toda certeza vos afirmo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Verso 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma destas crianças em meu nome, a mim recebe. Bom, do verso 1 ao verso 18, os discípulos indagaram Jesus e perguntaram quem é o maior no reino dos céus. E Jesus chamou uma criança e colocou no meio dos discípulos, e ele explicou que se os discípulos se convertessem e fossem humildes como aquela criança, eles, seriam o maior no reino dos céus. Seriam o maior no reino dos céus. Bom, a gente vê em alguns outros capítulos, por exemplo, na carta de Paulo aos Coríntios, que Paulo diz: quando eu era menino, eu pensava como um menino, eu sentia como um menino, eu falava como um menino. Mas agora que eu sou homem, eu deixei as coisas de menino. Então, quando Paulo usa a referência de não ser mais como um menino, ele se refere à imaturidade. Já quando Jesus usa o referencial de uma criança, ele se refere à humildade. Então, o comportamento de ser humilde nos credencia, a agradar a Jesus. O comportamento de humildade, o comportamento de obediência e de dependência a Deus, ele nos credencia a agradarmos o coração de Deus. E é isso que Jesus ele fala aqui nessa primeira parte do capítulo 18. A partir do verso 6, ele já vai mudar de assunto e vai dizer assim: Entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das suas ciladas. É inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Verso 8. Sendo assim, se a tua mão ou o teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti, pois melhor é entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés serem atirados no fogo eterno. Se um dos teus olhos, verso 9, te faz pecar, arranca-o, lança-o fora de ti, pois melhor é entrar na vida com um olho só, do que tendo os dois serem lançados no fogo do inferno. Pois então, Jesus ele já alerta aqui, ele adverte a respeito de alguém que fizer tropeçar um dos seus pequeninos. E quem são os pequeninos do Senhor? Somos nós, somos eu e você. Todos nós que servimos a Deus, que buscamos uma vida de fidelidade e obediência com Deus, somos os pequeninos do Senhor. E ele diz que ai daquele que fizer algum de nós tropeçarmos. Tropeçar em que sentido? Aquela pessoa que armar alguma cilada, aquela pessoa que queira se colocar como pedra de tropeço na vida de qualquer um de nós. Irmãos, eu não sei,
o que você está vivendo hoje, mas o que o Espírito do Senhor ele fala conosco nessa manhã, através da sua palavra, é que nós devemos ficar tranquilo, descansar o nosso coração em Deus, porque é Ele quem nos justifica, é Ele quem vai responder, é Ele quem vai agir por cada um de nós. E a partir do verso 8, do verso 8 e o 9, ele vai falar a respeito, né? Se o teu pé te faz cair em pecado, lança-o fora. Ele usa aqui uma simbologia. Por quê? Ele fala a respeito de um pecado específico. Se o teu pé te faz pecar, ou se os teus olhos te faz pecar, né? Ou se a tua mão te faz pecar. A mão por si só ela não peca, nem o olho, nem o pé. Ele recebe um comando da mente, né? Tudo aquilo que a pessoa faz externamente apenas é um reflexo do seu ambiente interno. Então Jesus ele está especificando um pecado. Muitas vezes a mão, né, se refere a fazer. O pé se refere a um estilo de vida, a caminhar em direção ao pecado. E o olho, né, ver aquilo que não deve, né, praticar aquilo que não deve. Então Jesus ele está especificando o pecado e ele fala de forma simbólica. Quando ele diz arranca o teu olho, quer dizer para de pecar com os teus olhos, para de pecar com a sua mão, para de pecar com os seus pés, de caminhar em direção ao pecado. Assim como Isaías, no capítulo 6, ele vai falar que o pecado dele era ser um homem de lábios impuros. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor tocou nos seus lábios com uma tenaz. E a Bíblia vai dizer que os seus pecados foram perdoados, a sua iniquidade foi retirada. Então Deus ele age de forma objetiva, né? Age de forma específica no pecado. E é isso que Jesus está falando aqui, a respeito de um pecado específico. A partir do verso 10 vai dizer assim, vai falar a respeito da parábola da ovelha perdida. Tende todo cuidado, para que não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos asseguro que seus anjos nos céus veem continuamente a face do meu Pai Celestial. Verso 11. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Verso 12. Que opinião tendes? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não deixará ele as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? Verso 13. E se conseguir encontrá-la com toda certeza, vos afirmo que maior contentamento sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Verso 14. Da mesma maneira, o vosso Pai que está no céu não deseja que qualquer desses pequeninos se percam. Então aqui, o Senhor ele usa uma parábola dizendo que ele se alegra muito mais de um pecador que se arrepende do que o justo, do que 99 justos. É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Porque o desejo do Senhor é que ninguém se perca. Não é que ele não tenha alegria na vida de quem é justo. Ele tem alegria, ele tem prazer na pessoa que é justo, na pessoa que busca servi-lo com fidelidade. Mas ele se alegra ainda mais de um pecador que se arrepende, de um pecador que reconhece o seu pecado e se entrega aos seus pés. Verso 15 vai dizer: se o teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele e conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas qualquer acusação seja confirmada. Verso 17. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Verso 18. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu.
Uma vez mais vos asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Portanto, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então o Senhor, ele orienta aqui a respeito de como tratar o pecado do irmão. E ele diz que se o teu irmão pecar contra ti, conversa com ele em particular. Conversa com ele em particular. Só que se ele não te der ouvido, você precisa levar uma testemunha. Você precisa ter uma ou duas pessoas para que te sirvam de testemunha. Para quê? Para acusar o irmão? Não. Para que ele sirva de testemunha que você tentou se reconciliar com aquele irmão, que você tentou entrar em tentou entrar em entendimento, tentou entrar em comunhão, tentou entrar num consenso com aquele irmão. E ele diz: contudo, se ele se recusar, dizei-o à igreja. Mas quando ele diz que deve falar à igreja, isso deve ser entre, sabe, as pessoas, a ordem eclesiástica da igreja. Deve ser uma reunião entre pastores e pessoas que vão resolver aquilo ali. Não entre a igreja, sabe, chegar em cima do púlpito, falar no microfone para todas as pessoas ouvirem. Não, não é assim. Por quê? Porque isso não vai resolver, isso só vai trazer mal-estar. Porque dentro da igreja, irmãos, existem vários tipos de pessoas. A Bíblia vai mostrar que dentro da igreja existe o crente menino, existe o crente carnal e existe quem é espiritual. Só que nisso tudo existe o carnal e o crente menino. Então, a gente não compartilha qualquer coisa, qualquer assunto com quem é carnal, com pessoa que é imatura, porque isso vai causar um mal-estar e uma desunião dentro da igreja. Então, nós precisamos ter sabedoria quando nós formos resolver uma questão com o nosso irmão, e é importante o nosso pastor, o pastor estar presente, ele ser uma dessas testemunhas aqui, para que a gente possa resolver as coisas da melhor forma possível e para que haja comunhão, porque o objetivo não é acusação, o objetivo é entrar em comunhão. E Jesus ele diz que a união, que a comunhão faz com que o Senhor ele atenda às nossas petições, com que o Senhor ele ouça as nossas orações e atenda às nossas petições. E é isso que ele diz aqui no verso 18 e no 19. Ele diz: tudo que for ligado na terra vai ser ligado no céu. O que duas ou mais pessoas concordarem na terra será concordado também no céu. O que é isso? Concordância, comunhão, união. E é isso que o Senhor diz aqui. A partir do verso 21, Pedro vai dizer assim, ele vai fazer uma pergunta para Jesus, dizendo assim: então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? Verso 22, Jesus lhe respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. A partir do verso 23, quando Jesus ele quantifica o perdão, né? Ele quantifica o perdão aqui, ele não está falando de forma literal, 70 vezes 7, não. Ele está falando que você tem que perdoar, nós temos que perdoar quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Verso 23. A parábola do servo que não perdoou. Diz assim: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei, que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Verso 25. Porém, não tendo devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fossem vendido ele, sua mulher e seus filhos, e tudo quanto possuía,
para que a dívida fosse paga. 26. O servo então, com toda reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. 27. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. 28. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. 30. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. 31. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. 32. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. 33. Não devias tu da mesma maneira compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? 34. E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Então a gente vê uma parábola aqui de um homem que ele queria o perdão, ele queria a misericórdia para ele. Ele estava devendo o rei e ele queria a misericórdia para ele. E toda essa parábola ela tem o significado de que o rei representa Deus, né? O Senhor Jesus. O servo somos nós, que somos devedores porque a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele pagou a nota, ele pagou a dívida que era contra a gente, que nos acusava quando ele ofereceu Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o Senhor Jesus pagou a nossa dívida. Só que aqui representa aqui um servo que ainda está em dívida, que somos nós. Mesmo o Senhor pagando a nossa dívida, nós ainda estamos em débito com o Senhor. E aqui ele ia ter a sua família toda vendida. Ele e sua família, seus filhos iam ser vendidos. E ele suplicou pela misericórdia. Ele suplicou pela misericórdia e o Senhor perdoou, o rei perdoou a dívida. Só que quando foi a vez dele perdoar, ao invés de agir com misericórdia com aquela pessoa que estava devendo para ele, não. Ele foi implacável. Ele foi implacável. Lhe faltou a misericórdia, lhe faltou a piedade para a pessoa que estava devendo para ele. Assim muitas vezes, irmãos, somos nós. Assim muitas vezes, infelizmente, somos nós. Porque quando se trata da gente, nós queremos misericórdia com os nossos erros. Nós queremos tolerância com os nossos erros. Queremos que as pessoas sejam tolerantes com a gente. Mas quando as pessoas erram com a gente, aí é diferente. Aí a história muda. Infelizmente, muitas pessoas são assim. Aí a história muda. Não. Quer dizer, para mim eu quero misericórdia, mas para o outro eu quero justiça. Né? Para mim eu quero misericórdia, mas para o outro eu quero justiça. Eu quero que o Senhor faça alguma coisa. Eu quero que o Senhor mova as mãos. Eu quero que o Senhor toque naquela vida. E o Senhor, ele não age assim. Ele não age assim, porque na realidade o desejo do Senhor é que nós, irmãos, andemos em comunhão. Que nós estejamos em comunhão uns com os outros. Que assim como o Senhor tem misericórdia de nós, a gente também venha ter misericórdia do nosso irmão. A Bíblia vai dizer lá em Colossenses capítulo 3,
capítulo 3 dizendo assim: perdoando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros, que assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Jesus vai dizer também na oração do Pai Nosso que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, nós também não seremos perdoados. Ou seja, nós, assim como a gente quer misericórdia para a gente, nós também temos de agir com misericórdia com os nossos irmãos. E é isso que a Bíblia nos instrui nesse dia de hoje, através dessa palavra e através desse estudo. Espero que o Espírito do Senhor ele fale aos nossos corações, ele continue falando aos nossos corações. E como discípulos de Jesus, a gente venha renunciar, carregar a nossa cruz e renunciar a nossa vontade, muitas vezes, que é de justiça, sabe? Mas o Senhor, assim como ele age com misericórdia com a gente, ele quer que a gente venha agir com misericórdia com cada um dos nossos irmãos. Amém? E aqui se encerra o capítulo 18 de Mateus. Amém? Vamos orar. E amanhã, em nome de Jesus, nós estaremos postando o capítulo 19. Amém? Espero que os irmãos anotem, que os irmãos visualizem nossos vídeos aí, compartilhem. Amém? Pai, nessa manhã eu abençoo a cada um, Senhor, que está ouvindo esse estudo, Senhor. Pai, que a tua misericórdia, Senhor, que assim como o Senhor tem agido com misericórdia com cada um de nós, Senhor, que a gente venha agir com misericórdia com os nossos irmãos, Pai. Deus santo e bendito, que assim, meu Deus, como o Senhor age, Senhor, com bondade, Senhor. Assim como o Senhor, meu Deus, nos amou, mesmo cada um de nós estando em trevas, Senhor. A gente venha amar os nossos irmãos. O Senhor teve misericórdia, Senhor, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Pai. Mesmo a gente estando em pecado, mesmo a gente estando em trevas, Senhor. Que assim, meu Deus, como o Senhor agiu com cada um de nós, a tua imagem, o teu caráter, Senhor, venha ser forjado nas nossas vidas e a gente venha agir conforme o Senhor nos ensina, Pai. Pai, abençoa cada um nessa manhã. Abençoa cada um que está ouvindo, Senhor. Que o teu Espírito Santo fale, Senhor, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. E Deus abençoe a cada um de vocês. E querendo Deus, amanhã nós estaremos no capítulo 19 de Mateus. Deus abençoe a todos.